Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Com esta palavra bíblica, os meus cumprimentos a todos presentes, no nome precioso, grandioso, digno do Senhor Jesus, a quem tributamos glórias, honras e louvores pelos séculos sem fim. Amém, Jesus. Salmo de número 37. É uma leitura longa, porém uma leitura muito instrutiva. Atentemos para aquilo que nos diz a palavra de Deus nesse texto. Não indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isto acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, já não existirá os ímpios. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, mas o justo, porém, se compadece e dá. Aquele a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no teu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, mas o condenará quando for julgado. Espera no Senhor,
segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio impotente expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios, salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Podem estar assentados. Eu acho que a leitura bem atenciosa desse texto, já a gente não precisava falar mais nada, né, irmãos? Que salmo rico. Amém, queridos. Esse Salmos 37, como a maioria dos salmos, eles fazem esse contraponto entre os justos e os ímpios. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E vai discorrendo, e no final, ele mostra a diferença do justo e do ímpio. Mas afinal, quem é considerado ou feito justo? Todos quantos reconheceram a sua injustiça pessoal, a sua imperfeição, o seu pecado, e foram para Cristo, e foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Em nós não há justiça própria, mas a justiça de Deus se manifestou em Cristo Jesus, e as nossas injustiças foram levadas para a cruz do Calvário. E quando Jesus exclama: Pai, tudo está consumado, ali na cruz do Calvário nós fomos justificados. Então, justo não é através de atos humanos que nós alcançamos a justificação, mas é um ato exclusivo do nosso Deus, que nos amou tanto, 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 que enviou Jesus. E Jesus agora na cruz do Calvário, Ele nos justifica diante do Pai. Quem é o ímpio? O ímpio são aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus. São aqueles que ainda não passaram pelo processo da justificação em Cristo Jesus. Quer sejam eles pessoas íntegras, pessoas boas, pessoas amáveis. Todavia, a natureza pecaminosa está inoculada no seu coração, faz parte do seu espírito e, portanto, permanece na categoria de ímpios. Então, nesse salmo, nós vamos ver essa questão dos justos e dos ímpios. O salmo de número 100 e o salmo 37. Eu dei um destaque especial para o versículo de números, os versículos 25 e 26, que diz assim: fui jovem, todos nós um dia fomos jovens. Eu me lembro dos meus 15, 16, 18 anos, 20, 21 anos, né? Todos nós lembramos dessa. Fui jovem. Só a criança que felizmente partiu, ainda quando criança, mas Davi, ele diz esta palavra: fui jovem e agora sou velho. Então Davi já era velho, já era uma pessoa experiente, já tinha uma caminhada. Mas veja o testemunho que ele dá: mas nunca vi o justo desamparado.
todos que foram justificados na cruz de Jesus, digam amém. Nunca vi o justo desamparado. E a bênção continua. Nem os seus filhos mendigarem o pão. Nem os seus filhos mendigarem o pão. O justo é generoso e empresta de boa vontade, e seus filhos são uma bênção. Nasci num lar evangélico. Eu sou já da segunda geração. Meus avós já eram, meus pais também. Mas do ponto de vista material, meus pais lidavam com muita dificuldade, uma família grande. Mamãe faleceu com 39 anos, meu pai ficou cuidando de nós, meu irmão caçula, que é pastor na IPI de São José do Rio Preto, tinha 11 meses, eu 3 anos e pouquinho. Mas uma coisa impressionante na casa do meu pai, nunca faltou o básico para nós. Nunca as famílias que chegaram lá, os vizinhos, com uma canequinha para pegar um pouco de arroz, um pouco de feijão, de açúcar. Os mais antigos lembram disso? Pegar um pouco de açúcar para fazer um café. Alguns chegavam a buscar um ovo para fazer um bolo. Ninguém saía da casa do meu pai com as mãos vazias. E houve época em que a migração dos mineiros, mais da parte do norte de Minas, do nordeste, vieram muito para a região de Cruzeiro do Oeste, e eles chegavam lá praticamente sem nada. E a nossa casa era uma casa de abastecimento daquelas famílias, por causa desta palavra, queridos. Nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, e os seus filhos serão uma bênção. A palavra diz que o Senhor, Ele é misericordioso até 1000 gerações, daqueles que são justificados, daqueles que são salvos pelo poder de Jesus. Então há uma bênção para nós, uma bênção para os nossos filhos e uma bênção para a nossa descendência. Salmo 37. No início desse salmo, 3 imperativos negativos, do versículo 1 até o versículo de número 8. O primeiro é: não te indignes por causa do homem que prospera no seu caminho. Não te indignes. Que é indignar? É enfurecer, é revoltar, é ficar bravo, é ficar nervoso. Não te indignes. Queridos, quando a gente olha para o ímpio prosperando no seu caminho, e a gente às vezes sabe que é fruto de falcatrua, é fruto de malandragem, e as pessoas prosperam, e o salmista está dizendo: olha para essas pessoas e não te indignes. Asaf quase correu perigo, ele ficou olhando para as pessoas que se enriqueciam. Aí lá no Salmo 72, mas no final do Salmo ele diz assim: até que eu entrei no santuário do Senhor e vi o fim deles, o fim dos ímpios. Não te indignes. Quando nós olhamos hoje para o sistema da nossa democracia, o peso, quando nós começamos a trabalhar para nós, depois de 5 meses só para pagar impostos, e quando a gente vê o pessoal lá nadando, né,
passeando, gastando, torrando dinheiro. Olha, se a gente não for firme aqui na palavra, a gente fica indignado. Fica indignado. Então a palavra está dizendo, não te indignes. A outra palavra, o outro imperativo negativo é não te irrites. É mais ou menos como ficar indignado, né? Mas é aborrecer, ficar incomodado. Não fique incomodado, não te irrites por causa da prosperidade do ímpio. E o terceiro imperativo negativo é não te impacientes, não perca a paciência, não chute o balde, não jogue fora aquilo que é mais precioso da nossa vida, que é a bênção do Senhor. Então, iniciando já essa advertência da palavra para mim, para todos nós, não te indignes, não te irrites e não te impacientes. Esse Salmo 37, nós poderíamos dividi-lo em 4 partes. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, é esse Deus confiável. Esse Deus em quem nós podemos lançar a nossa confiança. Fica muito claro nesses versículos. Dos versículos 12 a 20, Deus compreende a nossa situação. Ele é Pai. Ele lê o nosso coração. Ele sabe as intenções da nossa alma. Ele, como Pai, nos entende. Isso dá segurança para nós. Ele nos entende, Ele é Pai. Está sempre com os braços abertos para nós. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Ele é bem presente na hora da tribulação, do diagnóstico desagradável, dos problemas, das dificuldades que são inerentes a todos nós. Todavia, Ele está sempre com os braços abertos para nos socorrer. Dos versículos 21 até o versículo 31, é o Deus que abençoa o seu povo. Ele está voltado para nós. A sua boa mão está estendida sobre nós. Os seus ouvidos não estão agravados, que não possam ouvir a nossa oração, nem as suas mãos encolhidas, que não possam nos abençoar. Então é o Deus que nos abençoa. E por fim, dos versos 32 a 40, é o Deus de justiça que vai julgar. É o Deus que julga. É o Deus que julga. E Ele julga pela sua reta justiça, porque Ele é Deus. Aleluia. Mas, queridos, para nós discorrermos sobre todo o Salmo, talvez nós teríamos que fazer um seminário, né? Não de manhã, uma tarde, outra noite, para nós falarmos sobre esses salmos. Então eu quero me ater aos primeiros 5 verbos aqui do início do Salmo de número 37. 5 verbos. O verbo entregar, o verbo confiar, o verbo alegrar e alegrar-se, o verbo esperar e o verbo descansar. Como todos, mas de maneira muito especial, como nós da terceira idade precisamos aprender a descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de estresse, de depressão. A vida moderna oferece essa carga de informações que a gente recebe diariamente, as mais variadas, os embates da vida, os desafios. Tudo isto nos levam ao estresse, a uma estafa, e diante de tudo isso, nós precisamos aprender, nesse salmo, aquele que vai dar suporte para a gente ficar
firme até o final da nossa caminhada. Então nós temos aqui, primeiramente, o verbo entregar. E eu gostaria que nós façamos desses 5 verbos pilares, que hão de suportar a nossa caminhada cristã e a caminhada da nossa descendência. 5 pilares que hão de dar suporte à nossa caminhada. O que significa, querido, entrega o teu caminho ao Senhor? Caminho nos dá a ideia de comunicação. Caminho nos dá a ideia de algo que leva alguém ou a algum lugar. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. Então esse caminho aqui, eu quero tomar como a nossa própria vida. A nossa própria vida. Entrega o teu caminho. E quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele faz de nós um canal, Ele faz de nós um caminho, para que esta graça redentora, que foi revelada a nós em Cristo Jesus, chegue também a outras pessoas. Jesus é o caminho por excelência, e quando nós entendemos este caminho, Ele usa cada um de nós como caminho, para conduzir, para levar, para comunicar a mensagem do Evangelho, a mensagem libertadora a outras pessoas. Então entrega o teu caminho. Mas eu quero aqui, querido, dizer que essa entrega não é algo tão fácil assim. Não é algo tão fácil. Não é entregue, parece que tudo está pronto. Não, há algo mais profundo aqui. E para fundamentar esta ideia, eu quero usar 2 testemunhos do Velho Testamento e 2 testemunhos do Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos a experiência de Ana, mãe de Samuel. Ana era estéril, nós conhecemos a história de Ana, a grande maioria conhece a história de Ana. Ana era estéril, e ela sofria pela sua rival, com a sua rival Penina, porquanto Penina dava filhos ao seu esposo, enquanto que Ana não, e ela era maltratada. Mas Ana, ela foi aos pés do Senhor. Ela entendeu que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra as potestades do ar. E ela foi aos pés do Senhor, e aos pés do Senhor ela chorou. Aos pés do Senhor ela foi interpretada pelo seu esposo como embriagada, mas isso não lhe abateu. Ela foi altiva de espírito no que diz respeito a continuar confiando no Senhor. E ali, queridos, ela fez uma entrega. Senhor, se tu deres um filho, eu nolo entregarei. Deus se agradou daquela entrega de Ana. Samuel nasceu, alegrou o coração dela, alegrou o coração do seu esposo. Quem foi Samuel, queridos? Samuel foi o grande juiz, o grande profeta. Samuel, no final da caminhada dele, ele desafiou as pessoas. Olhe para mim, vocês podem me acusar que algum dia eu roubei alguém, que algum dia eu subornei alguém, que algum dia eu fiz alguma coisa errada. Samuel, profeta e juiz de Israel, foi resultado da entrega de Ana, uma mulher que submeteu-se a Deus para que os propósitos de Deus se cumprissem na sua vida. Entrega, querido, entrega. Agora eu pergunto, é fácil entregar? Foi fácil para Ana? Com certeza não. Samuel nasce, ela entrega para o sacerdote.
Era o filho dela, mas ela não tinha convivência com o filho, a não ser esporadicamente. Ela fez uma entrega. Isso significa, queridos, que nós precisamos aprender, com mulheres e homens da Bíblia, a fazermos as nossas entregas ao Senhor. O segundo exemplo do Velho Testamento é o exemplo do patriarca Abraão, também conhecido de todos nós. Em Gênesis capítulo 22, a palavra diz assim, que Deus veio a Abraão e disse: Abraão, dá-me o teu filho, o único filho a quem tu amas. E logo no versículo seguinte diz: Abraão, de madrugada, toma o seu filho, mais 2 moços e todos os instrumentos do holocausto e segue caminho que Deus haveria de orientar. A nossa tendência, queridos, quando a tarefa é difícil, é postergar, é deixar para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, e de repente a gente morre e não cumpriu o nosso dever. De madrugada. Nós não entendemos aqui, não fizemos um estudo muito profundo, saber se esse de madrugada já foi no dia seguinte, mas a ideia que nós temos aqui foi no dia seguinte. Ele recebe a ordem de Deus e no dia seguinte ele já coloca em prática. O que é que Deus tem pedido de mim? O que é que Deus tem pedido de você, de cada um de nós? Quando nós auscultamos Deus, Ele fala conosco, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, e Ele faz os pedidos de entrega a Ele, porque quando nós entregamos, o nome dEle é glorificado. Então entrega o teu caminho ao Senhor, e tudo mais Ele fará. Os 2 exemplos do Novo Testamento. O primeiro exemplo é o exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Aquele ventre que gerou Jesus, que gerou Jesus, o Salvador do mundo. E ela então, quando o Espírito Santo aparece, o anjo aparece para ela, ela faz esta declaração clássica. Ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela entregou o seu corpo, o seu ventre, correndo todos os riscos que ela iria enfrentar, de uma virgem a aparecer grávida. Nós sabemos que a cultura judaica era severa, era terrível, e ela corre o risco, e ela faz esta entrega o seu corpo, entrega o seu ventre, para que nele fosse gerado pelo Espírito Santo a semente que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Corra o risco, queridos. Quem sabe lá no seu trabalho, no seu emprego é desafiado. Quantas vezes desafiado, pessoas querem puxar o seu tapete e fazer exigências. Não transija naquilo que é fundamental, naquilo que é princípio básico da nossa vida cristã, como o problema da mentira e tantas outras coisas mais. Maria entregou-se. E o exemplo maior, queridos, não poderia ser outro, senão do próprio Deus. João 3,16. De tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu, Ele entregou o seu Filho. Que entrega! Então o exemplo maior que nós temos de entrega, queridos, é o próprio Deus. Ele entregou. E por que nós queremos ficar retendo as coisas das nossas mãos?
Quantas pessoas que têm dificuldade de devolver o dízimo que é do Senhor? Quantas pessoas têm dificuldade de oferecer o seu ombro amigo para uma pessoa que está precisando de um ombro amigo para chorar? Quantas pessoas têm dificuldade de entregar os seus ouvidos para ouvir o desabafo de alguma pessoa que está sendo sufocada por conflitos interiores, por dificuldades, por problemas? Quantas pessoas têm dificuldade de estender a sua mão para ajudar alguém? Entrega. Tudo isso faz parte desta palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quantas pessoas têm dificuldade de entregar os seus filhos, de entregar o seu cônjuge nas mãos do Senhor, quer retê-lo para si, reter para si. É do Senhor e a Ele nós devemos entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Segundo verbo, queridos, esse é no verso 5, agora vamos voltar para o verso 3. O verso 3 diz: confia no Senhor. Será que nós confiamos mesmo no Senhor ou apenas cremos no Senhor? Crer, até o diabo crê. E a palavra diz que ele crê e se estremece. Então, crer e confiar e crer precisam andar juntos. É necessário que nós creiamos em Deus, é necessário que nós creiamos em Jesus, no Espírito Santo, na palavra, nas promessas de Deus, mas vai muito além do crer, é necessário nós confiarmos. Uma historinha aqui para descontrair um pouco e para exemplificar a diferença que há entre crer e confiar. Um trapezista foi a uma cidade dar um espetáculo. Em que consistia o espetáculo desse trapezista? Consistia em passar por um cabo de aço sobre um precipício. Anunciado nas mídias, a hora, o local, hora, dia e hora, para lá fluiu uma grande multidão. E o pessoal ficou na expectativa: será que esse trapezista vai passar daqui para lá, sabendo que se ele desequilibrar, não tem salvação? Mas ali estava. Quem sabe se eu estivesse por lá também eu iria, né? Ver a obra de arte, né? E aquele trapezista chegou, a multidão o aplaudiu antes de começar o espetáculo. Ele chega na hora exata, no momento certo, e ele começa o seu espetáculo. E ele anda de um lado para o outro, sobre o cabo de aço, com todo o seu equilíbrio e arte. Quando ele chega desse lado, a multidão o aplaude, que coisa tremenda. Mas ele volta para a multidão e diz: olha, eu sou capaz de fazer mais, vocês creem que eu posso? Diante da primeira façanha, a multidão eufórica diz: nós cremos, sim, Senhor. Ele diz: eu sou capaz de voltar sobre uma só perna. E pulando, ele volta. Quando ele chega do outro lado, os aplausos se multiplicaram. Que arte, que equilíbrio. Mas eles: olha, eu sou capaz de fazer mais, vocês creem que eu possa fazer mais? Nós cremos, sim, Senhor. Eu sou capaz de pegar uma carriola e passar para lá e voltar para cá. Vocês creem? Cremos, aplauso. Ele pega a carriola, vai para lá e volta, os aplausos se triplicaram. E ele diz: eu sou capaz de fazer mais, vocês creem que eu posso fazer mais? Nós cremos, sim, Senhor. Aplaudiram. Ele voltou para um rapaz que estava ao seu lado e disse para aquele rapaz: você crê, moço? Eu creio. Então entra na carriola. Não. Queridos, quantas vezes nós fazemos assim com Deus?
na hora de entrar na carriola de Deus e confiar que Ele é poderoso nessa hora? Não, não. Nós precisamos crer, e mais do que crer, precisamos confiar que Deus é poderoso para nos sustentar, para nos abençoar na nossa caminhada. O terceiro verbo é o verbo agrada-te do Senhor, ou agradar-se de Deus, do Senhor. Quantas pessoas entendem que isso aqui é fazer alguma coisa para agradar a Deus? Queridos, Deus não é artista que precisa fazer coisas para agradá-lo. Deus é Deus. Independentemente daquilo que eu faço, daquilo que eu deixo de fazer, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Agradar-se de Deus significa um estreitamento do nosso relacionamento de Deus. Eu gosto muito da experiência de Davi, quando ele diz assim, no Salmo 18, 19: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Tinha prazer em mim. Nós termos prazer em Deus é uma coisa, agora Deus ter prazer em nós é outra coisa bem diferente. Precisamos ser um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi. Então, alegrar-se em Deus significa nós estabelecermos um relacionamento profundo com o Senhor, ter prazer em Deus, prazer na oração. A oração não pode ser um peso para nós, não pode ser uma obrigação. Muitas pessoas interpretam: eu já fiz a minha obrigação, fui à igreja, rezei, orei, etc. Orar não é obrigação, vir à igreja não é obrigação, mas é uma maneira de nós estabelecermos o nosso relacionamento com Deus, estreitar a nossa amizade com Deus. Quantas pessoas que dizem assim: eu vou fazer alguma coisa porque na palavra está escrito, alegra-te no Senhor, porque Ele concederá o que deseja o teu coração. E vai fazer coisas, né? Não é por aí, queridos. O Senhor só dá o que deseja o nosso coração, quando o desejo do nosso coração está alinhado com o desejo do coração do nosso Deus. E para isso é necessário estabelecermos este relacionamento com o nosso Deus, de entrega, de confiança no Senhor, através da oração, através do louvor, através da adoração, através dessa entrega do nosso culto racional, quando Paulo nos orienta em Romanos capítulo 12, para que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o culto racional, esse relacionamento com Deus. Aí sim, os desejos do nosso coração vão estar conectados aos desejos de Deus, e nesta sintonia do desejo do nosso coração, que será um desejo puro, será um desejo de justiça, será um desejo claro, será um desejo de bênçãos, será um desejo que vai ajudar outras pessoas. Aí sim, Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Vamos, queridos, para o verbo esperar. O verbo esperar está no versículo 7. Espera no Senhor. Eu pergunto: esperar é alguma coisa fácil? Principalmente nos nossos dias, a gente quer as coisas tudo para ontem, né? Tem esses lanches assim,
Eu estava lá há alguns anos atrás, né? Estava lá em Nova York e fomos tomar um lanche lá. E eu vi o rapaz, acho que gastou segundos para fazer o lanche. Que rapidez! Esse que já chegou aqui para o Brasil afora. Aqui no Brasil dificilmente vou comer lanche, né? Eu não troco meu tutuzinho de feijão em casa por lanche de algum. Então dificilmente vou comer lanche. Mas acho que já chegou essa rapidez por aqui também, né? Rapidez. Então essa vida rápida, todas as coisas, esse mundo globalizado, né? Globalizado, tudo isso gera uma certa ansiedade no nosso coração. E a palavra diz: espera no Senhor. Quantos negócios mal feitos, queridos, por falta de esperar no Senhor. Quantas mudanças mal feitas por falta de esperar no Senhor. Quantos casamentos desastrosos porque faltou esperar no Senhor. Espera no Senhor. Então esperar no Senhor, queridos, não é algo assim tão fácil. E quando nós não esperamos do Senhor no tempo aprazado por Deus, no momento exato, na hora certa, há consequências das nossas escolhas sem essa devida espera no Senhor. Eu quero trazer aqui o exemplo de Sara, esposa de Abraão. Deus havia dito que ela teria um filho. Ela teria um filho no tempo de Deus. E os anos vão passando e a Sara vai entrando para a terceira idade, né? Culto hoje da terceira idade. E a Sara vai chegando para a terceira idade. E ela vai ficando preocupada, esperando. E a coisa não chega, né? O filho não chega e ela fica desesperada. E ela quis dar uma mãozinha para Deus. Coitada da Sara e de todos nós. Sofremos as consequências até hoje. Ela quis dar uma mãozinha para Deus. Quis adiantar o processo de Deus. E ela então o que faz? Convence Abraão. E Abraão também foi mole naquela hora, que ele devia ser mais firme na sua atitude, como varão, como sacerdote, como líder. Ele aqueceu a ideia de Sara. E Abraão então tem relações com a sua concubina e não nasceu Isaac, nasceu Ismael. Foi um desastre na casa de Abraão. No dia que, depois mais tarde nasce o Isaac, e no dia que Isaac foi desmamado, tragédia terrível na casa de Abraão. E Abraão teve que permitir a sua esposa expulsar a sua concubina, me fugiu o nome dela, não anotei. Agar, expulsar da sua casa, filho chorando. Mas por causa da promessa de Deus, Deus abençoou Ismael. Fez dele também uma grande nação. Mas as consequências estão aí. Aquela briga que começou lá, está até hoje. Quando pegamos no Oriente Médio, nós vemos que brigueiro. Quantas mortes, quantas pessoas morreram. Simplesmente porque Sara não teve paciência de esperar o momento certo por Deus. E nós temos então estas consequências até o dia de hoje. Queridos, aprendamos a esperar no Senhor. Nosso Deus é um Deus que fala. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
E jamais o Espírito de Deus vai nos guiar por caminhos errados. Jamais o Espírito de Deus vai nos levar a tomar decisões erradas. Mas o Espírito de Deus, Ele vai fazer com que nós esperemos a hora de Deus, tempo de Deus, momento exato. Então é necessário nós aprendermos a esperar no Senhor. Esperar. Jamais aquele que espera no Senhor é decepcionado. Aqui em Paranavaí, contava isso o nosso querido e saudoso Pedroso como fato real. Havia um casal na zona rural, o marido se converteu a Jesus e a mulher não. E a minha experiência pastoral de 50 anos presidindo igreja, confirma que quando o homem converte é mais difícil para ele que quando a mulher se converte. E essa mulher virou um inferno na vida desse homem. Trabalhava na zona rural, do cafezal, mandava comida, feijão queimado um dia, outro dia sem sal. Fazia tudo para que aquele homem se exasperasse e tomasse atitudes erradas. E ele esperou no Senhor. E ele orava pela sua esposa. Sabe quanto tempo durou? Imagina aí. Sabe quanto tempo durou? 40 anos. 40 anos. Ele esperou no Senhor. Mas um dia aquela mulher se capitulou, rendeu-se, entregou-se a Jesus. E agora ela queria fazer tudo o contrário para agradar o seu esposo. Valeu ou não valeu a pena esperar? 40 anos de espera, orando, clamando, suportando aquela caninana dentro de casa. Aliás, aquela cascavel, mas um dia ela tornou-se caninana, né? A caninana é benéfica. Vale a pena, querido, esperar no Senhor. E por último, descansa no Senhor. Ainda é o versículo de número 7. Descansa no Senhor. O que significa descansar no Senhor? Significa aquietar-se, sossegar, esperar. Não significa uma vida apática, indiferente, mas descansada no Senhor. Vamos voltar? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, alegra-se no Senhor, espera no Senhor e descansa no Senhor. Mais uma historinha. Tinham dois chacareiros. Um tinha uma caminhoneta, o outro não. E semanalmente eles iriam à cidade para fazer compra. Quem tinha sua caminhoneta, dormia um pouco mais, ia para a cidade, fazia a sua compra, colocava na carroceria da sua caminhoneta, ia para casa, todo descansado. Quem não tinha, saía mais cedo, levava um saco, fazia a sua compra, colocava sobre os seus ombros e pé dois para casa. Um dia, aquele vizinho o alcançou na estrada, parou a sua caminhoneta e disse a ele: suba aí, meu vizinho. E ele subiu na caminhoneta, todo feliz. Não preciso ir andando. E em cima da caminhoneta, ele conservou com o seu saco de compra sobre os ombros. E o vizinho viu pelo retrovisor, quando chegou, perguntou: vizinho, mas por que você não colocou no soalho da caminhoneta a sua compra? Olha, vizinho, além de me trazer, ainda trazer a minha compra. A gente dá risada, mas muita gente faz assim também. A gente faz que descansa, mas não descansa no Senhor. Então nós temos que lançar a nossa vida e as nossas cargas. Não é isso que Jesus disse?
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, as nossas cargas, nós precisamos depositá-las nos ombros do Senhor, porque Ele é poderoso para levar a nós e as nossas cargas. Descansa no Senhor. Nós da terceira idade, temos aí uma vida corrida já, como nós precisamos. E finalmente eu comprei uma cadeira da terceira idade. Cadeira da terceira idade, é bom demais. Quando eu vou terminando de almoçar, tenho uma visão. A visão da minha cadeira. Aí, aperta lá, deixa na posição certa, para descansar o físico, a mente e descansar no Senhor. O Senhor dá aos seus amados enquanto descansam, queridos. Então aprendamos a descansar no Senhor. Não temos problemas? Temos. Temos dificuldades? Temos. Temos perdas nesta vida? Temos. Todavia, tudo está entregue nas mãos do Senhor. E nós agora, cumpre-nos descansarmos no Senhor.